Oi! Você pode estar se perguntando por que ela está com esse tanto de livros nas mãos. Livros, meus queridos livros, eu amo livros. Por que tudo isso? Porque hoje vamos falar sobre leitura. O brasileiro não lê. O brasileiro não gosta de ler. Por que a geração jovem do Brasil de hoje não gosta de ler? Por muitos motivos. Chega aí, vamos trocar uma ideia? Vamos conversar? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Vamos fazer com que os nossos jovens gostem de ler? Vamos conversar. Se diz que no Brasil as pessoas leem pouco. Se leem pouco ou não leem em comparação com o que se fala que se lê em outros países. Para você ter uma ideia, o brasileiro lê em média de 2 a 3 livros por ano, enquanto que na França essa média fica entre 15 e 16 livros por ano. Então é nesse sentido que a diferença é muito alta. E é por isso que se fala que o brasileiro não lê. Isso quando se pega um contexto geral. Se você falar, eu leio muito, adoro ler, meus filhos adoram ler, pessoas que eu conheço adoram ler, mas a grande maioria da população não lê. Aí a gente vê também muitos pais que não gostam de ler, falando que querem incentivar os filhos a ler. Mas como incentivar os filhos a ler se eles não leem? Comprando livros e mais livros para os filhos? Se você não conhece o tipo de literatura que você está adquirindo para incentivar a leitura, como é que você vai ter certeza que ele vai gostar de ler esse livro? Ele vai ler esse livro obrigado? Muito bem. Por que a geração de hoje não gosta de ler, afinal? Falta de incentivo em casa, a escola não incentiva, a leitura que existe à disposição não é condizente com o que os jovens de hoje se interessam. Os professores tentam enfiar na cabeça dos alunos que eles precisam ler os clássicos, os clássicos, os clássicos. Os clássicos são ótimos, mas é isso que vai fazer um aluno gostar de ler no Ensino Fundamental 2, que engloba do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de hoje? Em vários países, a leitura ela é uma coisa histórica, ela é um costume que passa de geração para geração, sempre existiu. Então, quando as mídias tomaram conta do mundo, a leitura seguiu o rumo dela, as pessoas continuaram lendo. No Brasil, até bem pouco tempo, nós tínhamos uma porcentagem altíssima de analfabetos. Ainda temos alguns analfabetos e muitos analfabetos funcionais, não é mesmo? Mas hoje em dia as escolas estão popularizadas, a escola é obrigatória, o que não era até algum tempo atrás. Então a nossa população ela era composta de uma porcentagem muito alta de analfabetos. Quando as escolas começaram a ser implementadas, a alfabetização passou a ser um lema quase do país, precisamos alfabetizar a população. Essa alfabetização começou a ocorrer ao mesmo tempo que a televisão chegou. E a televisão foi ocupando um espaço que a leitura poderia ter ocupado, mas que ela não conseguiu ocupar. E aí ficamos como? Ficamos com uma grande população alfabetizada, mas não necessariamente letrada, vamos dizer assim. Não temos uma população leitora, afinal. Quando se obriga alguém, principalmente um adolescente, um jovem, que já não é muito fã de leitura, a ler uma determinada literatura, ele vai ficar com raiva daquilo. Aquilo vai servir como um castigo para ele. Não vai ser um estímulo, muito pelo contrário. Então, não se pode também dizer que os jovens não leem nada. Eles leem muito. Qualquer um hoje tem por aí um celular de fácil acesso, né? Todo jovem hoje em dia tem um celular à mão. O problema é a qualidade do que eles leem e do que eles escrevem nas redes sociais, nas mídias que eles têm acesso.
Hoje em dia, tudo que é escrito ali não tem profundidade, não tem veracidade, é muito erro de ortografia, a qualidade é péssima, não tem conteúdo, não tem profundidade, muitas vezes não tem veracidade, não tem nenhum embasamento. Estão aí as fake news, para quem quer ver e provar que realmente muita coisa do que se apresenta como leitura e escrita nas redes hoje de fácil acesso para o jovem, não tem finalidade nenhuma. É basicamente escrever por escrever, ler por ler, sem nada de valoroso para a vida. Onde fica a responsabilidade da escola em tudo isso? A escola trabalha 4 horas por dia, 5 dias por semana em média. Isso resulta em 20 horas semanais. Isso é menos de um dia por semana que as escolas têm acesso a esses estudantes. Você acha realmente que a escola tem condições de ensinar conteúdos, empatia, socialização, boas maneiras, bom relacionamento, nesse pouco tempo? Tem condição? E ainda vai conseguir ensinar eles gostarem de ler? Não tem condição. Isso tem muito que vir de casa, tem que vir dos pais. Aí, como que os pais podem começar? Os pais podem começar lendo com os seus filhos e para os seus filhos. Da mesma maneira que as pessoas comentam sobre programas de televisão que têm gostos em comum, se você compartilhar ideias a respeito dos livros que o seu filho está lendo, discutir com ele a respeito da história, mostrar motivação, mostrar que você conhece os personagens, eles vão se animar a continuar a leitura. Então, quando se compra uma coleção de livros ou algum livro para os filhos, a gente precisa lê-los também, para poder conversar com eles, para mostrar que aquilo é interessante, que aquilo é importante. Não adianta dizer para o filho, lê porque é importante ler, e nunca pegar nada para ler. Em grande parte das casas, os filhos nunca veem os pais lerem nada, quanto muito uma bula de remédio, nada além. Como você vai dizer que é importante para ele aprender a ler se você não lê? Se fala muito que o jovem é o futuro do país, o jovem vai mudar esse mundo, o jovem é o presente desse país. As pessoas mudam o mundo, sim, mas para isso nós precisamos contribuir para essa mudança de alguma forma. Se nós não fizermos nada, nada vai mudar. Fica a dica. Me pediram para ver uma dica de fração geratriz. Então, aqui eu selecionei alguns exemplos para trabalhar com essa resolução de fração geratriz. Como encontrar a fração partindo de uma dízima periódica? O que é uma dízima periódica? É um número que tem um período de repetição. O que é considerado período? Período é um número que se repete. Nesse primeiro exemplo, nós temos que o número que se repete é o 13, então temos um período apenas. Aqui nesse segundo, temos 2 algarismos que se repetem. Nesse próximo exemplo, temos 3 algarismos que se repetem. Como chegar na fração geratriz, então? Temos que, para cada período que se repete, para cada algarismo que se repete, eu coloco aqui no denominador um número 9. E em cima eu vou colocar o número que é o período. Então, aqui eu tenho 3 sobre 9. Para esse segundo exemplo aqui, tenho 2 algarismos que se repetem. Então, aqui no denominador eu vou colocar 2 números 9, um para cada algarismo que se repetem. No numerador, eu vou colocar o período em si. Que nesse caso é o 27. Pronto, temos nossa fração geratriz. Próximo exemplo, 784 como período. São 3 algarismos repetidos no período, então, para cada algarismo, um número 9 no denominador e no numerador, o número que é o próprio período que se repete. Esses são exemplos para períodos simples, períodos diretos. Aqui nós temos um exemplo um pouquinho diferente, porque antes aqui eu tinha todos os números 0 na frente, nesse eu tenho o número 1. Então, para esse exemplo, eu preciso colocar, do mesmo jeito que eu colocava aqui antes, para cada número repetido no período, eu coloco um número 9 no denominador e no numerador o próprio período repetido, que é o 25, mas aqui na frente eu coloco mais um. No que isso vai me resultar? Aqui eu vou ter que fazer uma resolução por fração, né? Então, resulta aqui no 99 vezes 1, 99,
1 com 25, 25 sobre 99. Resultado dessa soma, 124 sobre 99. Chegamos na nossa fração geratriz. Essas próximas três que nós temos aqui, elas são chamadas de dízimas periódicas compostas, porque ela tem outros números antes de chegar na dízima. Então, para essas, o procedimento é um pouquinho diferente. Vamos lá. Para essa daqui, o que a gente vai usar? O 9, a gente vai continuar colocando aqui embaixo para o quê? Para o período que se repete aqui é o 5, apenas um algarismo, então apenas um 9. Mas eu tenho mais um número aqui na frente, para esse número a gente coloca um 0. Então, aqui temos 90. No numerador, a gente repete o número que está aqui, o 165, menos o algarismo sem o período, que nesse caso aqui seria o 16. Então, temos que 165 menos 16, 149 sobre 90. Chegamos à nossa fração geratriz. No próximo, mesmo procedimento. Um período que se repete, que é o 8, então, para ele eu coloco um 9, e tenho dois algarismos aqui na frente. Para cada um deles, eu acrescento um 0. No numerador, eu vou copiar todo o algarismo até chegar no período, 8, menos o valor sem o período, que seria o 304. O resultado disso, 2.744 sobre 900. E, por último, esse maior ainda aqui, o período que se repete aqui é o 21. Então, eu preciso de dois números 9. E na frente, eu tenho dois algarismos que não são períodos. Então, para eles, eu coloco dois zeros. No numerador, todo número, 20, 3, 4, 2, 1, até chegar no período, menos o número sem o período, 20, 3, 4. Resultado disso, 20, 13,87 sobre todo o valor do denominador.